Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nessa noite nós estamos reunidos aqui para o encerramento, das festividades do 4º aniversário da igreja. E eu quero dizer aos irmãos que não foi nada fácil. Não foi fácil sexta, não foi fácil sábado, não foi fácil hoje. Hoje, desde a hora que eu acordei, que o inimigo ele vem travando batalhas contra nós. Na verdade, desde ontem, quando acabou o culto, Desde sexta, mas ontem, quando acabou o culto, que eu cheguei em casa, eu recebi uma notícia que um primo meu havia suicidado. E a gente fica muito triste, porque em um mês é o 2º caso na minha família. Então, assim, a gente fica bem decepcionado, bem triste. Não com o Senhor. O Senhor não tem nada a ver com isso. A gente não fica triste com Deus. A gente fica triste da pessoa às vezes não ter um recurso de buscar uma ajuda. E às vezes muitas vezes as pessoas julgam as pessoas sem saber o que está acontecendo, E hoje sexta nós tivemos aqui o pastor Rodrigo, que ministrou brilhantemente. Ontem tivemos o João Pedro, menino de Deus, veio aí, ministrou, entregou. E eu fiquei notando uma coisa na igreja, nessa sexta e nesse sábado. Eu acho que quem veio na expectativa de ouvir um particular de Deus ali, não ouviu pela palavra. E quem não veio com essa expectativa, Deus falou o pé do ouvido dele. Achei interessante isso. Às vezes você vem para o culto porque o pregador é de fora. Aí, não, que ele vou pedir oração, porque ele vai orar e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando eu sempre falei que um pregador de fora, ele é a cereja do bolo. Ele é o pernil assado do domingo, Mas o arroz com feijão, irmãos, é esse que vos fala, que passa para vocês. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre algo que está morrendo dentro das igrejas. Engraçado que teria que ser hoje uma palavra assim de edificação, de jogar todo mundo para cima. Mas se você não tiver isso aqui que nós vamos ler, pode acontecer o que for. E hoje você vai entender, porque a mensagem que eu vou trazer hoje não é para você com quem Deus falou no pé do teu ouvido. Não é para você que a palavra falou fortemente no teu coração e você pulou, plantou bananeira, bateu palma. Não, hoje é para você que nos 3 dias da festa, nos 2 dias da festa, você ficou aí no canto e sentiu que o Senhor não falou com você. Hoje a palavra é para você que está no vale dos ossos secos, é para você que está lá no deserto. Hoje a palavra que eu vou trazer para você não é para você que bateu palma ontem, que cantou, que louvou, que pulou, que o Espírito Santo te pegou, te jogou para... Não! É para você que estava esperando um particular com Deus e não teve. E hoje você vai entender por que tem tanta gente dentro da igreja que não está tendo isso mais. Palavra do Senhor aberta no livro de Hebreus, capítulo de número 11... Livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Cadê o grito de glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém? Podeis nos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, entendemos nós, e a palavra nos diz a mim e a você, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós tivemos pessoas aqui na sexta, no sábado, que foram curadas, que receberam coisas interessantíssimas da parte de Deus, confirmações, pessoas que saíram daqui alegres, que saíram daqui felizes, que saíram daqui pulando de alegria, que chegaram em casa e falaram: nossa, como Deus falou comigo, que culto abençoado, como o pastor Rodrigo é abençoado, como o João Pedro é abençoado, que menino de Deus, que pastor de Deus, que bênção, que palavra, como eu estou impactado pela palavra. Mas teve pessoas também que saíram daqui entristecidas, porque ela esperava que Deus falaria com elas no particular, no pé do ouvido. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai ter um particular com quem crê que Ele pode todas as coisas. Deus vai ter um particular com quem crê que Ele não é um Deus limitado a tempo, Ele não é um Deus limitado a poder, Ele não é um Deus limitado no falar. As pessoas acham que, porque é o fulano de tal, então Deus vai usar ele. Eu já falei isso aqui mais de 10 mil vezes. Quando a gente acaba de pregar, se você não recebeu daqui, meu irmão, não vai ser de uma oração dali. Eu estava conversando com o João Pedro sobre isso, e ele falou que tem um amigo dele lá que acabou o culto, chegou uma senhora perder lá, uma mulher perder, e falou assim: o senhor podia fazer uma oração por mim? Diz que ele pôs a mão na cabeça da mulher e falou: está abençoado em nome de Jesus. Só isso, só falou isso. Se você não recebe da palavra que alimenta, se você não recebe da palavra que vem dos céus, passa pela minha vida e vai para a vida de vocês, não vai ser numa simples oração ali de uma pessoa que você vai receber. Sabe por quê? Porque a tua fé não está alicerçada na palavra, a tua fé está alicerçada no homem, e quando ela está alicerçada no homem, você pode ter certeza que você será um crente institucionalizado. Aí você vai sair daqui, não, eu vou sair daqui
e vou lá na Debrais, lá em São Paulo, porque lá tem uma vigília lá e Deus fala mesmo. Então quer dizer que na tua igreja não fala. Eu vou sair daqui, eu vou lá, não sei aonde, lá, porque lá tem um povo que revela. Então quer dizer que dentro da tua igreja os dons do Espírito Santo não são manifestados. Quantas pessoas você conhece que sai da cidade, pega o ônibus de excursão aí e vai para Aparecida do Norte, vai para Juazeiro do Norte, vai para Canção Nova, vai para tudo quanto é lugar, na esperança de ouvir lá algo do Senhor. Então quer dizer que na tua igreja Deus não fala então. Mas eu não estou aqui falando não quero citar religiões, eu quero falar de nós, como aqui crentes, nós aqui, evangélicos, comunidade evangélica Fonte de Água Viva. Nós precisamos entender o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Uma mulher, quando ela está grávida, ela precisa de dias para entender a mudança que está havendo no corpo dela, para ela entender que ela está grávida. Aí ela vai fazer o exame, o corpo dará sinais. Mas existem mulheres que têm gravidez psicológica. Ela tem todos os sintomas, a barriga até cresce, mas ela não tem nada ali dentro. Quantas vezes eu ensinei aqui na igreja, ao orar, chame à existência aquilo que você ainda não viu. Por quê? Porque a fé é exatamente isso. É você crer que algo vai acontecer. É você crer, você está, não importa o tempo, não importa o que foi, se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas se você não tem fé, você pode ter certeza que não vai haver o cumprimento. A palavra fala que o Senhor mandou Abraão sair da parentela dele e ir para uma terra uma terra que o Senhor ia mostrar para ele. Ele não pensou duas vezes. A palavra diz que ele juntou o povo dele lá, e juntou e saiu e foi, sem destino nenhum. E o Senhor foi mostrando para ele. Moisés é outro, lutou para poder acreditar que estava conversando com Deus numa sarça ardente, e ele ficou o tempo todo tentando esquivar. Mas a partir do momento que a fé, porque todos nós nascemos com uma medida de fé, mas a fé também é um dom, e tem pessoas que têm mais fé do que a outra. A fé também é um dom. Então o que acontece? Moisés, a fé trava nele ali, ele vai enfrentar Faraó, e ali ele começa a fazer todas aquelas proezas que a palavra de Deus fala. Joga o cajado no chão, a cobra, o cajado vira uma cobra e come a mágica dos magos egípcios e etc, e por aí vai acontecendo todas aquelas coisas ali. A palavra fala que Enoque foi transladado, o Senhor o arrebatou para ele. E o que acontece? Por que a palavra vai falar dessa pessoa aqui, ó? Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Testemunho de ter agradado a Deus. O que nós acabamos de ler? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite, porque eu disse para você que eu não ia pregar aqui para quem recebeu tudo e mais um bocado sexta e sábado, era para quem não recebeu nada. E você que não recebeu nada, você tem agradado a Deus? A sua fé, ela é suficiente para não estar no homem e estar em Deus? Porque se você duvida de uma vírgula que está na palavra de Deus, se você duvida, você não agrada a Deus. Se você duvida que a camula que estava lá, que Balaão estava com ela lá, falou, se você duvida dessa história, você não agrada a Deus. Se você duvida que no momento de tribulação o Senhor te livra, está ali contigo e te livra, então você não agrada a Deus.
Se você vem para o culto achando que o pregador da noite, ele no final do culto, ele vai orar por você especificamente, Deus vai falar com você, você vem com esse pensamento, você não agrada a Deus. Ai, apóstolo, mas é que eu estou chateada, é porque eu estou triste, é porque eu estou isso, eu estou aquilo. Eu também estou. Quando acaba o culto de ontem, a comunhão de ontem, que eu pego o meu celular para ver as mensagens, eu vejo lá uma mensagem que o meu primo morreu, suicidou, passou um fio de telefone no pescoço e se matou. Aí você acha que é fácil chegar aqui e ministrar a palavra do Senhor? Não, pastor Rodrigo na semana passada perdeu o irmão, 2 dias depois estava pregando o evangelho. A palavra de Deus fala: deixai os mortos sepultar os seus mortos. A gente fica triste? Fica, por quê? Porque eu não sei a circunstância que estava a vida desse meu primo, mas eu sei que para a família, eu vejo que é menos um da família, que a família está acabando. A família está acabando. E aí, se eu venho para a igreja ministrar a palavra do Senhor num culto de comemoração, e eu não falo para você que se você não tiver fé, você não vai agradar ao Senhor, que comemoração nós vamos fazer no ano que vem? Porque no primeiro vento que vier você vai tombar. Quantas pessoas, conversei com o Lucimar isso ontem ou hoje, não me lembro, quantos cooperadores eu tinha aqui o ano passado, no aniversário da igreja? Nenhum deles está aqui. Estão todos desviados. Todos desviados. O único que está aqui comigo de cooperador é o Yuri. O resto, todos estão desviados. Aí eu pergunto para você: até onde vai a sua fé? Porque a fé que eu busco ter é a fé que vai me levar a morar na glória. A fé que eu busco do Senhor é a fé de ver milagre, é a fé de ver cadeirante levantar e andar, é a fé de ver morto ressuscitar, operação de milagres. Como que você quer que Deus realize um sonho na sua vida se nem você acredita no sonho que Deus tem para a tua vida? Ah, o meu sonho é ter um carro, é ter um fusquinha. Amém, o seu sonho é ter um fusquinha. Mas você já parou para pensar que Deus às vezes quer te dar uma caminhonete? Você fica limitando o agir de Deus. Isso é pouca fé, ou fé nenhuma, porque você limita o que Deus quer fazer na sua vida. Quantos lares destruídos, casamentos destruídos? Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não está lá. Aí o marido não acredita, a mulher não acredita, passa a não acreditar também. E eu quero dizer, e sempre vou dizer isso: esse negócio de achar que um não influencia o outro, influencia e muito. Influencia e muito. Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela ora pelo seu marido e seu marido é santificado. Mas e a mulher que não ora pelo marido? Que desistiu de acreditar que ele vai se converter ao Senhor? Ah, eu não vou orar para meu marido mais não, porque eu já cansei de orar, porque ele não vem mesmo e tal, não tem jeito. Ah, eu não vou orar para minha esposa não, porque ela não vem mesmo, não tem jeito, tal. Eu citei aqui, no começo aqui, na consagração da Maria Lúcia. E o Bruno tem escrito cartas para mim recorrentes. E ele mesmo fala nas cartas lá, que as pessoas lá olham para os dois e procuram os dois para orar por eles. Cadê a sua fé? Porque eu penso o seguinte: se eles estão lá, o Bruno está lá dentro daquele presídio, fazendo a diferença dentro daquele presídio,
A Maria Lúcia sai daqui, uma dificuldade lascada, para ir lá ver ele, pois ela é esposa dele. E aí o que acontece? Chega lá, pessoas ímpias olham para eles e falam: olha, ora por nós. Nossa, você tem uma força tão grande, você tem uma fé tão grande. E tem, porque ela sabe que ele vai sair de lá. Ela sabe que ele vai sair de lá. Porque ela poderia muito bem, quando ele foi preso, ter chutado o pau da barraca e falou: não vai dar, isso, né, eu não casei para isso, e etc. Mas não, desde o começo ela está ali firme, se mantendo firme, buscando cada vez mais aperfeiçoar a sua fé em Cristo Jesus, porque ela sabe que a esperança dela não está no apóstolo, não está em quem vem pregar aqui, a esperança dela está no cumprimento desta palavra. Aleluia. E a palavra vai nos dizer: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, pela palavra de Deus, eu creio, pela fé, que foi o Senhor que criou terra, céus e todo o mar, o universo, criou todas as coisas. Igual o João Pedro pregou aqui ontem, do testemunho que ele deu do rapaz lá na faculdade. O rapaz lá, o professor, acreditava que tinha vindo de macaco. Se ele veio, o problema é dele, eu não vim. Eu fui feito a imagem e semelhança de Deus. O DNA do Senhor corre nas nossas veias, porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em vocês. Então não tem esse negócio de teoria de Darwin, de não sei o que. É o que a palavra diz: no princípio criou Deus céus e terra. Depois vai falar lá, Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí você vai para frente do espelho e fala: nossa, eu estou gordo, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou horroroso, eu sou não sei o que. Deixa os outros ficar entrando na sua mente. Se você é feito a imagem e semelhança de Deus, não existe esse negócio de ser feio, de ser isso, de ser aquilo, de ser aquilo, não. É o que está por dentro de você que Deus está olhando. O templo é dentro, não é fora. Isso aqui a terra vai comer. Quando a gente é enterrado, 72 horas depois, os bichos já estão comendo a gente. E quando não tiver mais carne para eles comer, eles vão morrer também. Só que lá no inferno, sabe qual que é a diferença da morte física para a morte espiritual? É que aquele que morrer sem Cristo, ele vai para um lugar onde o fogo não se apaga e a traça não morre. Sabe por quê? Porque o corpo lá, ele não se decompõe. Essa carne aqui, ó, isso vai virar podridão. Agora, quem for lançado no lago que arde com fogo e enxofre, esse corpo não se decomporá, e ele será atormentado dia e noite pela eternidade. As pessoas estão vindo para a igreja, buscando achar que a igreja é a solução do seu problema. Não, não é a igreja a solução do seu problema. A igreja é o lugar de nós congregarmos em comunhão, é de estarmos aqui uns com os outros. A resolução do seu problema chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a resolução do seu problema. Ele te dá todas as dicas para que você possa ser usado por Ele, limpo por Ele, liberto por Ele, vestido uma vestidura nova por Ele. Ele te dá toda essa condição. Agora o problema é que você quer o galardão desta terra. E qual é o galardão dessa terra? Fulano prega pra caramba. Nossa, eu sou o cara, eu sou os bichos mesmo. Esse negócio comigo é desembolado. Eu faço e aconteço e arrepio. Esse é o galardão da terra. O pastor Rodrigo falou aqui na sexta-feira, né? Que as pessoas falam assim: não, porque os humilhados serão exaltados. O que ele falou? Quem se humilha será exaltado. Eu estava vendo um vídeo essa semana lá dos Estados Unidos. Um rapaz, um senhor de idade,
na casa ali dos seus 60 anos, pregando dentro do metrô, ou do ônibus, não sei direito. E ele pregando, ali falando de Jesus, levantou um rapaz, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, e não sei mais o que, então com um pouco ele enfiou a mão na cara do senhor de idade, deu um tapa no meio da cara dele. Aí levantou um rapaz atrás do senhor assim, já ficou preparado, as outras pessoas que estavam assim. Aí é o que o nosso irmão falou, né? Os crentes 007, né? Só aparece na hora, som todo mundo, na hora do vamos ver. Aí aquele homem que tomou aquele tapa na cara, virou para aquele rapaz e tratou aquele rapaz com amor. E falou para ele, olha, Jesus te ama. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. Eu te ofereço a minha outra face para você bater. Aí todo mundo falando, não faz isso não, não faz isso não. E ele falou, não, eu te ofereço a minha outra face para você bater. E aquele rapaz levantou, que não sei o que e tal, que eu estava falando em inglês lá, agora eu não vou lembrar tudo. Que não sei o que e papapá. Se esse Deus existe mesmo, por que ele deixou meus avós morrerem? Por que ele deixou os meus pais morrerem? Aí aquele senhor virou e falou assim, eles cumpriram aqui na terra o propósito pela qual eles vieram. Chegou a hora deles estarem com o Senhor. Eles estão no melhor lugar. E ele foi falando com aquele rapaz. Com pouco aquele rapaz já deixou aquele homem colocar a mão no ombro dele. E aquele rapaz desabou em lágrimas e abraçou aquele homem. E todo aquele povo que estava no ônibus começou a orar pela vida daquele rapaz. Tomar uma tapa no meio da cara não é fácil não, irmãos. E oferecer a outra ainda. Para fazer uma coisa dessa como esse homem fez, precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, você vai voar na goela do camarada. Ou vai sair com medo de apanhar, né? Em São Paulo acontece isso direto na Praça da Sé, no Brás. A gente vê as pessoas pregando lá, os outros rindo, zombando. Poços de Caldas também. A gente vê direto isso. Aqui, em Boteiros. A gente vê também as pessoas zombarem da gente quando a gente está fazendo nosso culto na praça. Olha o bando de bocó aí, ó, trouxa aí, ó. Mas é o que eu falo. E eu não tenho uma pregação minha que eu não falo isso. Jesus está voltando. E vai chegar um dia que vai passar gente aí na porta dessa igreja e não vai ver nós aqui. E vai perguntar, mas cadê aquele povo? Cadê aquele pastor que pregava? Cadê aquele povo que cantava? Cadê a irmã Tonho, o irmão Zé? Cadê eles? Cadê o povo? E alguém vai dizer, eles foram levados para Sião. Essa é a fé que nós temos, que Jesus está voltando. Se você não crê no arrebatamento da igreja, você está no lugar errado, meu irmão. Se você não crê no arrebatamento da igreja, se você não crê que Jesus vai vir nos buscar, se você não crê que existem mansões celestiais sendo preparadas para nós, se você não crê nos anjos ministradores do Senhor, se você não crê que a palavra que salva, cura e liberta, se você não crê que conhecereis a verdade vos libertará, você está no lugar errado, meu irmão. Você está professando uma fé diferente da que nós professamos aqui. Aqui nós pregamos aquilo que a palavra diz. Se você não crê nisso aqui, você está no lugar errado. Nós completamos 4 anos porque nós tivemos fé de continuar. Porque foi 1 ano sozinho aqui dentro. 1 ano, eu, a Lucimara, a Melissa e a Rebeca e a Alice. 1 ano nós orando. As pessoas passavam e riam da nossa cara. Nós 1 ano. 1 ano nós aqui. E eu vou falar um pouquinho mais além do nascimento da igreja. Nós fomos totalmente ao contrário do que a sociedade na época pedia. Porque nós nascemos no meio da pandemia. Enquanto todo mundo estava fechando, nós estávamos abrindo. Enquanto todo mundo estava fechando e tal, aquele negócio todo, nós abrimos a igreja. A igreja nasceu, a igreja já tinha nascido. E esse ponto foi aberto bem no meio da pandemia. E eu me lembro que o Damião veio aqui um dia e falou, ó, o espaçamento tem que ser assim, nós podíamos fazer culto aqui com 12 pessoas.
E nós não tínhamos 12, nós éramos 4. Né, era eu, você. Não, era 4 pessoas. E foi um ano assim. Senão, um dia eu quase quis desistir. Não por não ter fé. Não é, a questão não era fé ali. É que eu pensava o seguinte: poxa, se lá no culto lá em casa vai 30, 35 pessoas, vou voltar a fazer o culto na garagem dentro de casa. Vou ficar pagando ponto aqui para não... Naquela mesma noite o Senhor já me chamou a atenção, negativo. Se eu não cresce no Espírito Santo que habita no meu coração, eu me lembro, já contei isso aqui. Um dia a Lucimara preparou a ceia. Estava eu, ela, as meninas e o William aqui. E eu falei, e naquele dia eu tinha recebido um tanto de mensagem de um monte de gente falando: eu vou na igreja hoje, eu vou na igreja hoje. E não veio ninguém, só nós aqui. Eu peguei e falei, não vou fazer culto não, só tá nós aqui, vamos orar e vamos embora. Na hora o Senhor falou comigo: mas o culto é para mim ou é para você? Se eu não tivesse a sensibilidade do Espírito Santo, eu teria fechado a igreja e ido embora. Pois nós cantamos aqui, louvamos, foi um culto maravilhoso que nós tivemos aqui em 5 pessoas, né? Em 5 pessoas. Eu, você, o William e as meninas. Em 5 pessoas. Quando nós começamos, nem os meus filhos mais velhos congregavam com nós. Estava lá no outro ministério, lá, e era só nós mesmo. Raramente entrava alguém aqui. Raramente. Às vezes entrava um cachorro, não tirava nem embora. Não. Nem um cachorro queria ficar aqui. E nós mantivemos os pés firmes no chão, firmes na rocha que é Cristo. Mantivemos a nossa posição e fomos e continuamos. Continuamos, permanecemos e ficamos. E o Senhor hoje nos agracia por 4 anos da igreja. Mas se lá atrás não tivesse ouvido aquilo que o Senhor falou comigo, e eu tivesse medo de arriscar, de confiar, talvez cada um de vocês aqui estivesse num ministério diferente. Talvez estivesse desviado. Mas o Senhor sabia que a fé é a certeza e convicção de fatos que não se veem. Eu vou dizer uma coisa aqui, vocês vão achar engraçado. O Senhor me mostrava pregando para muita gente, milhares de pessoas. Eu tive sonhos assim, visão assim, igreja sem parede. Uma vez eu tive um sonho que eu ia pregar num lugar lá em Serraninho, e a igreja não tinha parede, e tinha 2 púlpitos. Tinha um púlpito mais baixo e um púlpito muito alto mesmo. E eu ia pregar nesse púlpito que era muito alto, e tinha uma escada para subir, e para chegar no púlpito era aquelas tábuas corridas, né? Tipo aquelas tábuas corridas de fazenda, desse planchão. E você anda naquilo que é meio mole, né? E eu falava pro meu pai assim: pai, eu tô com medo de pisar ali, eu tô com medo de não ter equilíbrio e cair lá embaixo. E meu pai falava para mim no sonho assim: vai e faz o que Deus mandou você fazer. E aquele monte de jovens sentados assim, era um jardim muito grande, aquele monte de gente assim, mas milhares de pessoas, e eu pregava para aquelas pessoas ali. Deus mostrou várias vezes para a apóstola essa igreja aqui lotada de gente. Deus nunca me mostrou essa igreja lotada de gente. Deus sempre mostrou para ela a igreja cheia de gente. Agora sabe por quê? Você acha que é falta de fé? Não é não. Sabe por quê? Tem um motivo para isso. Eu sempre orei e pedi a Deus o seguinte: Senhor, coloca na minha mão a quantidade de ovelhas que o Senhor acha que eu sou capaz de cuidar. O que adianta eu ter 100 pessoas aqui, se eu não conhecer essas 100 pessoas pelo nome? O que adianta eu ter 500 pessoas aqui, se eu não tenho condição de visitar essas 500 pessoas no mês? Mas eu tenho que dividir e tal. Sim, mas tem coisa que é o apóstolo, tem coisa que é o pastor, tem coisa que não é o presbítero, tem coisa que é o presbítero, mas tem coisa que não é ele.
Então eu sempre orei dessa forma e pedi a Deus: Senhor, traz as pessoas que precisam demais do Senhor mesmo, que está morrendo, que precisa do Senhor mesmo, e que nos dê a chance de cuidar, porque assim elas vão se transformar em propagadores do teu evangelho. Não adianta nada, irmãos. Eu vejo igrejas aí com 30 mil pessoas, 50 mil pessoas e tal, e eu me pergunto: será que aquele apóstolo que vai lá conhece aquela pessoa? Aquele irmãozinho que chegou de chiné de dedo, vaiana lá? Ou ele conhece o engravatado que chegou lá no carrão do ano, o motorista? Lá na igreja do pastor Poyong Cho, na Coreia, é a maior igreja do mundo. Lá são vários cultos, porque lá tem mais de 300 mil membros. Então tem culto o dia inteiro lá. Lá chega empresários nos seus carrões, entra no banheiro da igreja, coloca a roupa de diácono e vai limpar banheiro, vai para a portaria da igreja, vai fazer isso. Tem pessoas, às vezes no nosso meio, que acham que limpar a igreja é um rebaixamento muito grande. Limpar a casa do Senhor é uma honra muito grande. Não é só pregar que é honra na casa do Senhor, não. É aquele vaso de barro que o pastor Rodrigo falou ali. Está aqui limpando, está louvando ao Senhor, está cantando. Está louvando, cantando. Oh Deus maravilhoso, oh Deus, isso, está aqui. Está sozinho aqui limpando a igreja, está falando com Deus, está no secreto com o Senhor. Mas tem gente que acha que não, que limpar a igreja eu lembro um dia, eu tinha comprado aquelas cadeiras lá do fundo lá, e veio eu e a Lária para cá, né, Lária? Nós ficamos aqui umas 3 horas mais ou menos, né? Lavamos a igreja, lavamos cadeira por cadeira e tal. Não estou falando que outros não fizeram, não, outros fizeram também, mas eu estou falando em específico porque foi quando eu comprei aquelas cadeiras sem braço lá, e a gente lavou cadeira por cadeira. E eu não lembro se eu comentei com a Lária, acho que eu não comentei isso com a Lária. A pessoa vem para a casa do Senhor para pedir ao Senhor: Senhor, eu estou com uma enfermidade, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Mas a pessoa é tão cara de pau que a pessoa me engula um chiclete debaixo da cadeira. Se a pessoa faz isso dentro da casa do Senhor, imagina na casa dela, o que ela não faz? Pega um chiclete, a porcaria de um chiclete, e gruda debaixo da cadeira. Aí os irmãos vêm lavar as cadeiras, está lá aquele troço que ficou na boca da pessoa, sei lá quantos dias. Eles têm que ir lá arrancar aquele negócio de lá. Uma falta de vergonha na cara mesmo, isso aí. Uma falta de respeito com as coisas do Senhor. Porque tudo que tem aqui dentro, aqui, irmãos, o Senhor permitiu a gente ter. Permitiu a gente ter. Essa decoração que foi feita aí, ó, isso não foi de graça, não. Trazer o João Pedro aqui, o pastor Rodrigo aqui, a janta que teve aqui, todo mundo comeu, se abastou ontem, isso não sai de graça, não. É trabalho que a gente teve. Foi fazendo feijão tropeiro lá para poder juntar o dinheiro, para poder fazer uma festa bonita para a igreja. Uma festa bonita para o Senhor, mas para os irmãos também. Porque vocês viram que sexta sábado estava lotada a igreja aí. Tinha gente lá de Eliado que estava aqui. Então, meus irmãos, até isso envolve a fé. Porque quando você brinca com a sua fé, você está querendo brincar com Deus. Você não está levando Deus a sério. Quando você brinca com a sua fé, você está jogando fora coisas maravilhosas que o Senhor tinha para entregar na tua mão. E tem. Às vezes você pensa: mas por quê? Né? Para que eu vou na igreja? Para que eu vou e tal? Eu era para ter entrado de férias dia 1º de janeiro. Eu consegui entrar? Não consegui. Vou tentar entrar terça. Vou tentar entrar na terça-feira. Né?
Por que eu não entrei? Quem sabe me dizer por quê? Alguém sabe dizer por quê que eu não entrei? Uma das coisas é isso aí mesmo. Compromisso com Deus, em primeiro lugar. Segundo, eu só tenho um obreiro aqui na igreja. Agora eu tenho 3, né? E as pessoas precisam aprender que a igreja, ela precisa caminhar. Independente de eu estar aqui ou não. Quando eu não estou aqui, aí é que os irmãos têm que estar aqui, para honrar aqueles que ficaram aqui. Aí é que tem que estar aqui mesmo, para honrar o presbítero, para honrar a diaconisa, para honrar o pessoal da mídia, para honrar os cooperadores, aí que tem que estar aqui. Aí como que eu saio, viajo, e eu estou sem um obreiro aqui? O único obreiro que eu tinha é o Yuri, estava trabalhando um tempo mais tarde, às vezes talvez não dava para chegar aqui. Eu nunca vou trocar o que é de Deus pelo que é profano. Meu neto tem 1 mês que nasceu, estou doidinho para conhecer ele. Se eu tiver que ir lá, fazer um bate e volta e voltar, eu vou fazer isso. Se eu tiver que ir num dia e voltar no outro, eu vou fazer isso. Eu preciso ter condição de confiar expressamente em quem trabalha comigo na igreja. Se eu formo discípulos aqui, você precisa ter fé, irmão, porque eu tenho fé. Você precisa ter fé. Nós tivemos aqui na sexta-feira passada, o rapaz estava na cadeira de roda aqui. E quando nós oramos aqui, o rapaz levantou pela misericórdia do Senhor Jesus. Levantou e andou aqui, ó. Quem estava aqui no dia? Levantou e andou aqui, ó. Aí eu pergunto para você, se eu não tivesse aqui, algum de vocês iria lá, iria pôr a mão nele e orar por ele? Então cadê a sua fé? Porque a palavra de Deus fala: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Eu quero perguntar para você, para vocês, cada um de vocês, cadê os seus dons espirituais? Aonde estão os seus dons espirituais? Não estou falando talento, não. Estou falando dom. Cadê os dons que fala lá em Coríntios na sua vida? Ah, apóstolo, eu não fui batizado do Espírito Santo até hoje. Está buscando? Está com o coração limpo para receber o Espírito Santo? Você dobra o seu joelho e ora e busca. Ontem, uma coisa que o João Pedro falou aqui, que eu fiquei... Nossa, fiquei ali, mas eu falei: oh, glória a Deus. Você acha que não orando, não buscando, não subindo para monte, não jejuando, não lendo Bíblia, você acha que Deus vai usar do mesmo jeito que o que faz tudo isso? Não vai usar. Você vai ficar aí o tempo inteiro sentado aí no banco, crente institucionalizado. Vem na igreja porque costumou vir aqui, costumou ouvir palavra, costumou comer quando tem comida, costumou pedir culto na casa, costumou querer receber. Você vai ser isso aí só. A sua vida espiritual vai ser isso. E isso não te leva ao céu. Não te leva. Sabe por quê? Porque quem ora, quem lê Bíblia, quem busca, quem fala do Evangelho, quem prega o Evangelho, ele demonstra primeiramente fé naquilo que ele conhece, e ele demonstra fé naquele que morreu na cruz por você. Então, se você não faz nada disso, meu irmão, eu sinto lhe dizer, você é um crente institucionalizado, você é um crente limpo a cadeira. Você vem aí para sentar na cadeira e levantar e tirar a poeira da cadeira. Nada mais do que isso aí. Você não faz diferença nenhuma no reino dos céus. Apóstolo, o senhor é doido de falar um negócio desse? Não, é verdade.
Porque o crente, quando ele milita nessa terra, ele luta nessa terra, ele está em batalha o tempo todo, ele está lutando, ele está querendo salvar almas. Mas quando o crente está sentado aí, não quer nada, meu amigo, você não faz diferença nenhuma. E é assim que o nosso adversário quer. Você fique aí, sentado, abastado, encostando na cadeira, quase cochilando aí. É assim que ele quer. Agora começa a orar. Começa a chamar a presença do Senhor para perto de você. Começa a chamar a presença de Jesus para você. Começa a chamar a graça do Senhor para você. Começa a chamar o Espírito Santo para estar em você. Falar: Espírito Santo, me usa. Eu me coloco à disposição do Senhor, me usa. Começa a fazer isso e você vai ver se a sua vida não transforma. Porque eu falo para você, meu irmão. A lamparina que não é cheia do azeite, ela vai apagando. Nós temos aí a passagem das 10 virgens aí, que a lamparina de 5 foi se apagando, enquanto as outras tinha azeite na botija de reserva e a lamparina delas estava acesa. Não pense o João Pedro falou uma outra coisa também interessantíssima demais. Eu não sei se eu vou saber falar a frase que ele usou aqui. Pregar a palavra me faz um pregador, né? Mas viver o que a palavra diz me torna um cristão. O que você é? Um pregador ou um cristão? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Pregar a palavra me torna um pregador. E pregador, quem estudou prega. Quem passou pelo curso de oratória comigo aqui, prega. Normal. Só que para pregar você precisa de unção. E para ter unção você precisa ter vida com Deus. E para ter vida com Deus você tem que ter intimidade. E para ter intimidade você tem que ter busca. Porque se você não tiver nada disso, meu irmão, você só é um contador de histórias. Só um contador de histórias. E o que você quer ser? O que você quer para a sua vida? O que você quer? Nesses 4 anos aqui que a igreja está fazendo, o que você quer para o 5º ano da igreja? Você quer chegar no 5º ano do mesmo jeito que você está saindo dos 4? Você quer chegar no 5º ano sem ter nada para contar dos 4, do 4 para o 5º ano? Ah, eu não tenho nada para contar, eu nunca adicionado comigo, nunca adicionada e tal. Ou você quer chegar aqui no aniversário de 5 anos da igreja e falar assim: apóstolo, eu tenho testemunho para contar. Apóstolo, eu estava em determinado lugar, uma pessoa chegou perto de mim e pediu que eu orasse por ela. Eu orei e ela foi curada ali, no nome do Senhor Jesus Cristo. A honra é dele, mas o Senhor me usou ali naquela hora. Apóstolo, eu estava lá no presídio lá, e na hora lá veio uma vontade de pregar, e eu preguei para aquele povo lá, e ganhei tantas almas para Jesus, ô glória. É isso que você tem que pensar para o ano que vem. Ter testemunhos para contar da ação de Deus na sua vida. Testemunhos para contar, dizer: o Senhor me curou, o Senhor me livrou, o Senhor me libertou do vício, o Senhor salvou minha família, salvou meus filhos, o Senhor salvou os meus pais, o Senhor, eu casei, eu não sei o que. É isso aí, meu irmão. Você tem que ter testemunho para contar. Porque se você tiver testemunho para contar, você exercitou a sua fé. Se você não exercita a sua fé, meu irmão, você vai viver 200 anos sentado aí como um limpador de banco, limpador de cadeira, que não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. Nenhuma. Quando nós entramos em batalha espiritual, nós lutamos ali, pelejamos, né? Quando a gente está passando pelo vale, a gente parece que a gente fica até mais crente, né? Chora mais, a gente busca mais, aquele negócio todo. Mas nós temos que viver todo o tempo buscando mais e mais e mais de Deus, buscando mais e mais e mais do Senhor.
mais e mais, mais e mais. Quanto mais. O Senhor quer revelar coisas a pessoas aqui que não é para revelar para mim, é para você. Não é para o apóstolo que ele vai revelar. O que Deus tem para revelar para o apóstolo, ele vai revelar para mim. Mas o que Deus tem para revelar para você é para você. O que Deus tiver que revelar para a igreja, o Senhor vai revelar para que eu passe para a igreja, para mim ou para o apóstolo. Mas o Senhor tem coisas que é particular com você, meu irmão. Não é isso que você quer? Você não quer intimidade com o Senhor? Você não quer ouvir a voz do Senhor? Então você põe uma coisa na tua cabeça. Você não tem que ficar esperando vir alguém de fora para te contar isso, não. Porque nós estamos aqui há anos falando isso aqui. Quando vem um pregador de fora, é muito bom para mim, que prego muito aqui, sentar e ouvir. É excelente, é ótimo. Gostei demais da ministração de sexta, de sábado. Foi bênção demais. O tempo de comunhão que eu tive com eles depois foi bênção demais. Mas eu quero te dizer uma coisa: a sua intimidade com Deus não depende de mim, não. Não depende de um pastor de fora, não. Ela só depende de você. Porque na sua casa tem um quartinho, você pode entrar, fechar a porta e falar com Deus. Então, meus irmãos, se você quer viver o sobrenatural de Deus, dê a oportunidade de Deus agir na sua vida. Exerça a sua fé. Ah, mas eu tenho medo de orar e não acontecer nada. Se não acontecer nada, meu irmão, alguma coisa aconteceu no mundo espiritual. Talvez não vai ser visível para você. Talvez não vai ser visível a olhos nus você vê. Mas eu sei de um caso que aconteceu aqui na nossa igreja, que a moça me contou na sexta-feira ali. Eu vou contar o testemunho, depois ela vai contar com calma aí quando ela voltar aqui. Num certo culto que teve aqui na igreja, eu falei para as pessoas: fecha os teus olhos e fala para o Senhor aquilo que você precisa. Faz um voto com o Senhor aí, não falei voto não, pede para o Senhor algo que você está precisando, que você necessita, seja intimidade, o que for. E ela fechou lá no último banco, ela fechou os olhos, e a filha dela estava para fazer uma cirurgia e estava com, eu acho que é folículos que chamam, não sei direito, no intestino. E se a quantidade desse negócio fosse um determinado grau desse negócio, a cirurgia ia ser muito mais invasiva. E ela fez um voto e falou: Senhor. E ela ficou ali fechada. O Senhor falou com ela: faz um voto comigo. E ela falou para o Senhor assim: Senhor, que voto? E o Senhor falou com ela: muda as suas vestiduras. Ela pegou e falou para o Senhor: Senhor, se os exames da minha filha derem negativo, eu faço esse voto com o Senhor. Nunca mais eu coloco uma calça comprida, coloco um short, uma bermuda. Eu só vou usar saia e vestido. Quando chegou o exame, passados alguns dias, chegaram o exame, a filha dela foi lá e falou com ela: mãe, abre o exame para mim. Ela: mas por que você não abriu? Não, eu estou com medo de abrir o exame. A filha dela não sabia, ninguém sabia de nada. Ela pegou e abriu o exame. O exame da filha dela deu negativo. Deu negativo. E aí, o que acontece? A cirurgia que a filha dela ia precisar fazer foi bem menos invasiva. E na sexta-feira ela estava com o neném no colo. Vocês escutaram? A cirurgia foi bem menos invasiva. E na sexta-feira a moça estava com o filho no colo aí, que nasceu depois desse voto aí. Fé, irmãos. Fé. Se você tem fé, você verá a glória de Deus. Se você buscar a santidade, você verá a glória de Deus. Agora, se você não tem fé, você não vai viver nada também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então pega a sua pequena medida de fé e busque do Senhor o dom da fé, porque a fé é um dom. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor
Jesus Cristo. Maria, pode tirar. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.